Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me perguntaram agora como é que eu faço para medir e saber a quantidade de tecido que eu preciso para um determinado molde, tá? Eu vou usar esse molde aqui, ó, que é o molde do Bodycut que a gente acabou de trabalhar, tá? Então, ó, o Bodycut ele tem frente e costas do molde, tá vendo? Tem aquela entrepernas que a gente faz o abotoamento e no caso uma manga curta, tá? Então, como você vai saber? Isso daqui, gente, é um molde pequenininho, né? Porque é um molde de bebezinho. Mas você vai fazer com qualquer molde. Você coloca sobre uma mesa, distribua na mesa o seu molde. Se for preciso, cole com durex pra ele ficar durinho assim, ó, pra você saber certinho a medidinha, tá? E depois nós vamos medir com a fita métrica. Então, como que é? Olha, você sabe o seguinte: algumas partes do molde tá escrito dobra do tecido. Então, onde tiver dobra do tecido, tem que ser usado dos dois lados. Mesmo assim, em alguns moldes, vai estar escrito 2 vezes, mesmo com a dobra. 2 vezes. Quando acontece isso, significa que você tem que cortar 2 vezes esse peito. Ou 2 vezes essa peça que você precisa aqui, certo? No meu caso aqui, só tá precisando de uma vez. Então, eu tenho que entender o seguinte aqui: que o tecido tem que estar dobrado também. Então, se a largura do tecido é de 1,40, quando ele estiver dobrado, ele vai ficar de 70 centímetros, certo? Para que eu disponha o meu molde dobrado, né? Eu preciso de 70 centímetros. Então, essa parte e essa parte, ela tem que estar disposta em 70 centímetros, que é a medida do nosso tecido. No meu caso aqui, ó, ele tá dando 37, com folga, tá vendo, ó? Folga, porque quando você corta o tecido, você ainda pode colocar encostado. Então, ele tem que estar, como tem dobra, ele tem que passar por 2. Esse daqui, por exemplo, da manga, ó, lembra que eu falei? Tem fio 2 vezes. Na dobra do tecido, eu vou ter que cortar aqui e vou ter que cortar aqui também, ó, porque tem que ser 2 vezes dobrado, né? Como o meu tecido tá dobrado na medida de 70 centímetros, eu tenho 2 vezes marcação de manga. O entreperna são 2 vezes, mas não é dobrado. Então, já vai cortar com as 2 vezes do tecido, que o tecido está dobrado aqui embaixo, certo? Lembra, eu dobrei o tecido, ele ficou de 70 centímetros, porque a largura do tecido é 1,40. Dobrando, ele fica de 70, certo? Então, dentro de 70 centímetros, eu disponho o meu molde, que tem que ser cortado 2 vezes ou na dobra do tecido, tá bom? Então, vocês têm sempre que calcular dessa forma. Quando é uma vez só, na dobra do tecido, dobra uma vez só, você sabe que é esse lado e o outro também, tá? Então, se você quiser calcular com o molde aberto, também tem que abrir o tecido. Mas se o tecido estiver dobrado, então aí você pode calcular na dobra do tecido. Então, na dobra do tecido a frente, na dobra do tecido as costas. E ó, no tecido, quando você corta, você pode cortar exatamente encostado assim, ó, pra não perder nada, pra estar sempre com sobras, né? Eu tô deixando, ó, até aqui uma folguinha, que é pra caso, se der qualquer probleminha, você tem uma folguinha se faltar o tecido. E não esquecer que esse daqui, ó, é na dobra do tecido e ainda é 2 vezes. Então, na dobra do tecido uma vez, na dobra do tecido 2 vezes, certo? Observa, eu sempre falo pra vocês, quando tirar um molde, colocar todas as informações que precisa aqui no molde. Porque até pra você medir o quanto você vai usar de tecido, você precisa das informações do molde. Então, quando você coloca tudo aqui no molde, a dobra de tecido, se é uma vez ou não, tudo que você coloca, você ajuda inclusive a tirar a medida para saber quanto de tecido você vai comprar. Então, se aqui, ó, eu dispus dentro dos meus 70 centímetros, que é o meu tecido dobrado, o que eu vou fazer, gente? Eu só vou medir essa parte do comprimento, ó. Tá bom? Então, ó, com folga também, que eu vou deixar aqui folgando, ó, 2 centímetros para baixo. Eu vou vir até onde termina, ó, aqui termina meu ombro, né? Eu vou vir aqui mais 2 centímetros, ó. Aqui tá dando 40 centímetros de tecido. Então, com o meu tecido dobrado, para esse bodyzinho aqui, eu vou precisar de 40 centímetros de tecido com folga, tá bom? Então, é assim, eu preciso explicar isso pra vocês, porque esse body aqui é 3 meses. Se eu for fazer o body de 1 ano, eu já vou ter que comprar mais tecido.
Então, para aquelas pessoas que querem comprar sempre o tecido certinho, para não ficar sobrando, ficar com sobras lá no ateliê, né? Mede dessa forma aqui, tá bom? Sempre pensando que você precisa ter, se tem dobra, você põe o tecido dobrado. O tecido que é de 1,40 dobrado, ele fica de 70 centímetros. O tecido de 1,5 m, quando dobrado, vai ficar de 75, tá? E assim vai, de acordo com o tecido que você comprou. Então, normalmente nós damos o tricoline, normalmente o tricoline é de 1,40 ou de 1,50, né? Então, você calcula aí, dividindo no meio 1,40, quanto que vai aqui, você vai gastar se dispor nesses 70 centímetros dobrados, né? De 1,40, dobrado, o tecido dobrado de 1,40 fica 70 centímetros. Dentro desses 70 centímetros, quanto que você consegue dispor aqui do seu molde, porque às vezes o molde é de criança maior, tipo de 10 anos, vamos dizer que seja uma calça, né? Então a calça vai muito comprida lá pra baixo, né? Você tem que ver o seguinte na calça, você vai ter cos, tudo isso você vai ter que estar informado aqui, né? Você vai ter cos no mesmo tecido, você vai ter punho na perna do mesmo tecido, se só aquele comprimento mesmo, né? Se você vai dobrar para colocar elástico, tudo isso tem que saber de cada modelo para você saber quanto vai de tecido, tá certo? Isso é muito importante, ter todas as informações da sua roupinha no molde. E aí quando você dispôs dentro daquele espaço, faz uma marcação na mesa, né? Dentro daquele espaço, você mediu aqui, colocou todos os seus moldes, mediu aqui, deu 70 centímetros que você precisa, você vai no comprimento e mede quanto foi que deu, desde o começo do molde, do seu molde, até lá o final, que é exatamente onde você vai ter que cortar, tá bom? Então, é assim que a gente mede, tamanho por tamanho. Tem que ter esse trabalho de saber, eu preciso de, tem gente que pergunta pra mim, eu preciso de fazer um agasalho de moletom pra 12 anos, 8 anos, 4 anos, né? 2 anos, 1 aninho, né? Quanto que eu vou gastar de tecido? Você tem que fazer essa disposição, tá bom? Colocar o seu molde na mesa, calcular cada um. Outra dica legal é o seguinte, no meu caso aqui, ó, eu já calculei aqui e já sei que eu vou gastar 40 centímetros e ainda vai ter sobras do meu tecido pra lá, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Quanto que eu gasto, ó? 40 centímetros de tecido. Pra quando eu precisar novamente, não ter que calcular de novo. Eu já deixei marcado aqui quanto eu vou gastar. 40 centímetros de tecido pra fazer esse bolezinho aqui. Tá bom? Então, gente, aproveita essas dicas, tá? Vai fazendo e deixando lá, porque a gente não faz uma vez só um molde, né? Mesmo as nossas crianças crescendo, depois vem netos, mesmo assim, tem sobrinho que vai nascer, tem gente que tá vendendo, né? Quem vende, toda hora você vai ter uma encomenda. Passou o frio desse ano, vem frio no ano que vem de novo. Então você tem que ter a marcação na modelagem, tá bom? Faça todas as marcações que precisam, para não ter que fazer o trabalho novamente na próxima estação, certo? Essa foi a nossa diquinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Grande beijo!